deixar as coisas mais fáceis assim pra gente. Mas nós somos casados há quase 23 anos, né? Temos 22 anos. Em agosto a gente completa 23 anos, a graça de Deus. Temos um filho chamado Pedro, com 17 anos. E somos da oitava igreja e desde o início a gente sempre trabalhou com casais, né? No início eram os casais jovens, agora já somos os casais velhos. E aí a gente vai, vamos ver onde nós vamos parar. Né? São outros casais especiais. Terceira idade. Bem, é um prazer estar com vocês, uma honra muito grande e estamos honrados em servir o Senhor Jesus também. Lucas, eu passei por isso que você passou. Eu não nasci no lar evangélico. Eu vim conhecer Jesus com 27 para 28 anos, mas dos 12 aos 26, 27 anos eu andei perdido pelo mundo e envolvido com coisas tais como drogas, prostituição e outras coisas mais, até que Deus me apresentou essa bênção e ela serviu de testemunho para mim. Ela falou de Jesus para mim e através da vida dela e de Jesus em minha vida eu fui totalmente transformado, sou uma nova pessoa e a partir desse momento, quando eu entreguei a vida para Jesus, a minha vida começou a ser restaurada e eu me tornei uma nova criatura. Um dia, se eu tiver oportunidade, eu tenho que também dar um testemunho de como foi essa transformação, mas fique firme, fiquei assim, honrado em ver seu testemunho, tão jovem, e então que Deus te abençoe, e eu acho que você já está ungido para pregar, em nome de Jesus. Bem, a gente tem trabalhado realmente com famílias durante muitos anos, e muitas vezes, algumas vezes já cheguei na igreja um pouco desanimado, ou às vezes bem triste, e aí a gente fica, normalmente na oitava, dependendo do culto, a gente fica sentado aqui na frente, e da frente a gente olhando para o povo, e aí eu miro em um, miro em dois, miro em três, e vejo a transformação que Deus fez na vida dessas pessoas. Lembro que a gente, o Ministério de Família, foi instrumento para a transformação dessas vidas, dessas famílias, e aí esses testemunhos enchem o nosso coração. O testemunho é bênção, porque renova a nossa mente e a gente volta para aquele amor e volta para aquela certeza que nós também já fomos restaurados, já participamos da restauração de muitas pessoas e que Deus continua tratando de nós a cada dia, a cada momento. Eu preciso que Deus me transforme a cada dia. E sempre que eu estudo a palavra e sempre que eu ministro, eu peço a Deus para me transformar também através daquela palavra. E eu quero orar para que Deus possa nos transformar e para que a gente saia daqui diferente de como a gente entrou, no nome santo de Jesus. Deus amado, em nome do Senhor Jesus que eu oro, te agradeço pela oportunidade de servir o Senhor, te agradeço por essa amada igreja que nos recebe, te agradeço pela tua obra em nossas vidas. Eu te agradeço por esse momento que vamos ter aqui de estudar e de conhecer um pouco mais a tua palavra. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor transforme a nossa vida com a simplicidade do teu evangelho, que saiamos daqui com propósitos diferentes e que possamos ser realmente transformados a cada dia pelo teu Espírito Santo. Faça isso comigo hoje, faça com o teu povo aqui, no nome santo de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. 1 João, palavra que todos nós conhecemos, na simplicidade do Evangelho. Eu leio: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E no 14 vem e diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos
a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se tornou carne e habitou no nosso meio. Jesus, Filho unigênito de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, habitando no nosso meio, fazendo milagres, transformando vidas, curando enfermos, tratando da natureza, transformando a natureza. Coisas grandes Ele fez no nosso meio. Morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. No terceiro dia ressuscitou, foi visto por muitas pessoas, subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, e Ele vai voltar. Essa é a mensagem que nós queremos. Nós esperamos para um dia sermos glorificados junto com Ele, através dele. Essa é a nossa esperança. Cremos na salvação, cremos que Ele somos pecadores, cremos que somos pecadores justificados, que Ele já nos perdoou. Porém, Ele nos deixou algumas coisas, e uma delas foi o Espírito Santo, o Consolador. Ele nos deixou a paz, o Espírito Santo que nos dá dons, e esses dons são para benefício da igreja, para servirmos a comunidade, para servirmos o corpo de Cristo. E também Deus derramou sobre nós o fruto do Espírito, que é a bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, amor, alegria, paz. Quanto a essas coisas não há lei. O fruto é para nós nos relacionarmos melhor, para sermos testemunha dele e para sermos usados de forma a testemunhar do teu Evangelho, principalmente dentro da nossa casa. 1 Timóteo 5,8 nos diz que aquele que não cuida da sua casa e dos seus é pior do que o descrente que tem negado a fé. Então, essa mensagem básica é o que me transformou, o que me traz aqui, e o que me faz todo dia meditar na palavra de Deus e querer conhecer Ele um pouco mais através da sua palavra, porque quanto mais íntimo eu procuro estar com Deus, mais Ele me transforma, mais Ele cuida de mim e mais eu me pareço com Ele. Estou muito longe de ser parecido com Deus, mas eu estou muito longe daquela pessoa que eu já fui, graças a Deus. E Deus ainda me deu o privilégio de trabalhar com famílias há tantos anos, 22 anos trabalhando com famílias. Eu acho que Ele me colocou lá porque Ele queria que eu aprendesse muitas coisas, e eu, graças a Deus, eu tenho aprendido muitas coisas. Todo mundo fala que filho ou adolescente dá muito trabalho, a gente ouve isso muito, e eu tenho acompanhado o crescimento do meu filho. Ele está com 17 anos, grande amigo meu. Nós temos a liberdade de conversar, tudo que está no coração nosso, eu tenho liberdade de falar todos os meus sentimentos, creio que ele também tem. Aprendi isso na casa do Senhor. Eu tenho que ser amigo do meu filho tem que me conhecer de todas as formas, e eu também conhecê-lo através do olhar. Eu tenho que conhecer meu filho só de olhar para ele, e eu conheço meu filho só de olhar para ele. Eu conheço a minha esposa só de olhar para ela. Graças a Deus, aprendi isso com a palavra de Deus. E Deus, através do seu Filho Jesus, nos ensinou muitas coisas. E dentro da simplicidade do Evangelho, a primeira coisa que Deus, através do seu Filho Jesus, ensinou para nós e ensinou para os seus discípulos, o que ficou para nós, foram as bem-aventuranças. Bem-aventuranças significa felicidade, como ser feliz, como fazer para ser feliz. E eu creio que todo mundo quer ser feliz. Amém, gente? Amém. Eu quero ser feliz.
E eu estudo muito, ministro na classe de casais há mais de 20 anos. Cada semestre é um tema novo. E este semestre a gente estudou um livro, está estudando um livro que chama, do Ed René, um livro que chama o livro mais mal-humorado da Bíblia, Eclesiastes. E a gente vê que de mal-humorado não tem nada, é o tamanho do conhecimento. E eu já li esse livro várias vezes, o livro de Eclesiastes. Depois que eu li esse livro, eu falei, gente, quanta interpretação errada, quanta coisa que eu estava passando batido. Como é maravilhosa a palavra de Deus. E uma das coisas que eu lembrei é que pela essa luta da felicidade, a gente querer ser feliz, muitas vezes a gente esforça em fazer a outra pessoa feliz, e ele trabalha claramente que para a gente fazer qualquer pessoa feliz, nós temos que ser felizes, porque a nossa felicidade, ela transpira, ela transmite felicidade. Então, parece uma coisa egoísta, mas eu tenho que lutar pela minha felicidade, porque quem é feliz não murmura, não reclama, está sempre grato com o que Deus está fazendo naquela vida. E você, quem vive do seu lado, é feliz porque você é feliz. Então não adianta eu me esforçar para fazer a outra pessoa feliz se eu não estou lutando pela minha felicidade. É engraçado, né? Eu já preguei tantas vezes para casais, várias vezes falando, eu tenho que me esforçar o máximo para fazer minha esposa feliz. E é verdade, eu tenho que me esforçar o máximo para fazê-la feliz. Mas eu tenho que ser feliz para fazer minha esposa feliz. Porque ela vai ficar feliz quando eu também estiver feliz. E vice-versa. Eu preciso estar feliz para me sentir feliz. Quando eu vejo a minha esposa dando gargalhada, ela sorridente, eu fico numa felicidade, porque eu sinto que ela está feliz. Aí eu estou feliz também. Então, eu preciso de estar feliz. Eu tenho que lutar para estar feliz. E Jesus nos ensina. Essa palavra foi dada para os discípulos, e a gente pode enxergar essa palavra como uma escada espiritual, mas a gente pode aplicá-la dentro da nossa casa, tranquilamente, uma palavra que todos nós conhecemos. E a gente vai meditar nessa palavra de forma a entender como que Deus tem pensado em nós como família, como filhos. E encerrando esse tempo de família, eu sei que vocês devem ter ouvido coisas maravilhosas, e Deus tem transformado a vida de cada um, de cada família. Eu declaro aqui que o maior ministério que Deus me deu foi a minha família. O primeiro ministério, a minha responsabilidade número 1 é com a minha família. E o lugar onde eu tenho que ser admirado é dentro da minha casa, e que eu tenho que as pessoas têm que acreditar é dentro da minha casa. Eu acredito que o sacerdote eu sou dentro da minha casa. Eu sirvo ao Senhor na 8ª Igreja Presbiteriana como presbítero, mas nada vale como líder do Ministério de Família, vários outros ministérios que eu trabalho, mas nada disso vale se eu não for admirado dentro da minha casa. Se o meu povo não olhar para mim e não me enxergar como sacerdote, como homem de Deus, como exemplo de Deus. Essa foi a primeira coisa que eu aprendi, a ser exemplo dentro da minha casa. Então a minha maior preocupação é ser exemplo dentro da minha casa. Mateus 5, 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, Mateus 5, 3. Bem-aventurados ou felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós já ouvimos falar isso várias vezes, e às vezes a gente ouve também falar que a pessoa, criticar alguém e chamar a pessoa de pobre de espírito. Eu sou uma pessoa pobre de espírito, e eu falo isso com honra, porque o grande de espírito, o todo-poderoso, o Espírito maior, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o nosso Deus e Pai. Eu sou pobre, eu não sou nada diante dele. Eu não sou nada, eu sou um grão de areia dentro de um oceano. Não é nem na praia, é dentro do oceano, perdido diante do Deus Todo-Poderoso. Eu não sou nada, 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 nada.
Jesus está nos ensinando a gente se colocar no nosso lugar. Jesus está nos ensinando a sermos humildes, reconhecer o poderio de Deus, reconhecer que nós estamos aqui, que nós estamos vivos, porque Ele está nos dando a oportunidade de viver e de conhecer o nome dEle, e dEle traçar um propósito para cada um de nós. Nós não estamos aqui vivendo sem propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós, e nós temos que entender qual que é esse propósito para eu aplicar em prol da igreja e principalmente dentro da minha casa. Então, quando eu reconheço a minha humildade, eu dentro da minha casa, a pessoa que reconhece que tem humildade, a pessoa que é humilde reconhece que tem falhas, que ela tem fraquezas, bem como também tem forças. Ela reconhece que precisa da ajuda da sua equipe, e a minha equipe é a minha família. Ela é a pessoa que é humilde, ela aceita apresentar suas falhas para a sua família. Aquela que é humilde aprende e sabe chorar diante da sua família. Meu filho, toda vez que eu estou assistindo filme, alguma coisa, ele fica olhando para mim para ver se eu estou chorando, e eu choro. Está chorando, né, pai? Estou chorando, é claro que eu estou chorando. O filme está me fazendo chorar, eu vou chorar. Mas tem gente que não tem a humildade de chorar perto do outro. Eu tenho acompanhado alguns líderes, Deus tem me dado esse ministério, e a gente ajuda algumas outras igrejas. Eu acompanhando um pastor, uma igreja presbiteriana, a igreja com dificuldade, não conseguindo a renda para pagar as despesas todas. Esse pastor vendeu uma casa dele para poder ir saldando as dívidas da igreja, ficou endividado, acabou o dinheiro da casa, ele não estava recebendo o que lhe era devido como pastor, ele tirando o dinheiro dele para sustentar a igreja, até que acabou o cheque especial, e aí ele procurou ajuda e veio sentar comigo, pedindo ajuda. Nós oramos, eu ajudei, mas eu tive que falar com aquele pastor: pastor, você não está sendo humilde, pastor, para chegar para sua esposa e contar o que está acontecendo. A esposa dele não sabia que ele estava endividado. A esposa dele não sabia que a igreja estava passando aquela situação. E eu conversando com ele, chorando com ele, e ele chorando, e ele falou assim: eu não tenho coragem de mostrar que todos esses anos eu estou fracassando. Falta de humildade. Pastor, você precisa de conversar com sua esposa isso. Passou uma semana, as coisas começando a resolver, ele me liga, ele passou horas e horas chorando com a esposa dele, e ele abriu o coração para a esposa dele. E ele reconheceu que ele precisava de conversar isso com a casa dele, ser transparente, demonstrar suas fraquezas. E ele fez isso, graças a Deus. Humildade. Nós precisamos ser humildes dentro de casa. Nós não somos super-heróis. Nós não somos sabedores de todas as coisas. Nós somos um simples homem, uma simples mulher, mas apesar de todas essa simplicidade, nós somos filhos do Pai, filhos do Altíssimo, aquele que trata e que cuida cada filho com um cuidado especial. Então, quando a gente reconhece a gente tem essa humildade de reconhecer que Deus é Deus, que nós somos filhos e que somos dependentes, Deus, através do seu Espírito, começa a trabalhar em nós para a gente ser humilde também dentro da nossa casa. A diferença de humildade é orgulho, é soberba, é achar que é melhor que todo mundo, que sabe mais que todo mundo, que é mais que todo mundo. E ninguém é assim. Nós somos todos e devemos ser todos humildes diante de Deus e por onde a gente andar. Humildade, Jesus está nos ensinando. Bem-aventurados, ou seja, felizes os humildes. Uma vez eu escutei uma pessoa falando assim: eu tenho um orgulho da minha humildade. Não tem muito a ver, né? Bem, aí nós vamos imaginar que nós estamos subindo uma escada. Aí a gente subiu o primeiro degrau, que é: eu aceito ser humilde. Aí Jesus fala assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados.
quando a gente confessa que nós erramos, perdoados nós já fomos pelos nossos pecados. Jesus já pagou o preço, nós somos pecadores justificados. Nós vamos continuar errando, infelizmente, vão errar, vão acertar, vão errar, vão acertar. O Espírito Santo vai nos transformando, mas nós já fomos justificados. Nos resta fazer o quê? Confessar. Jesus, eu errei mais uma vez. Tenha misericórdia de mim, tenha paciência comigo, Senhor. E é só fazer isso e ele já está trabalhando e já aceitou a nossa confissão. E o que tem a ver isso com a nossa casa? A palavra de Deus fala que quando a gente chora, a gente vai ser consolado. Quando eu choro, eu estou demonstrando arrependimento, aceitando que eu errei. Então, quando você está na sua casa, você errar, tenha a humildade de aceitar que você errou e pedir perdão e chorar diante do outro. Tem jeito da gente chorar diante do outro e pedir perdão e se arrepender se a gente não for humilde? Então, você chegar nesse segundo degrau, você tem que passar pela humildade. Aí você teve humildade e você se arrependeu. Aí você subiu o segundo degrau. A gente fica assim, subindo e descendo. Aí a pessoa está lá no primeiro degrau, humilde. Aí erra, está no meio da família, no meio da igreja, e não tem coragem de chorar e demonstrar o seu erro. Aí faltou o quê? Humildade. Aí ela volta para cá, no degrau zero de novo, para começar a subir. Essa é a nossa caminhada. Então, dentro de casa é o lugar que a gente tem que ter mais liberdade de chorar, de pedir perdão, porque nós vamos errar. Nós vamos errar. A palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica a casa. Aí o marido está desempregado, triste, abatido, choroso, se sentindo um derrotado porque não está conseguindo trazer o sustento para sua casa. E aí, segunda-feira de manhã, a mulher saindo para levar os meninos para a aula, ela vai e dá um bicudo no marido: vamos, seu preguiçoso, levanta, por isso você não arruma nada, é muito preguiçoso, já era para você estar de pé. Isso na frente das crianças, depois do marido ter chorado, colocado toda a sua dificuldade, seus medos, suas fraquezas, mas a mulher sábia edifica a casa. A palavra de Deus fala isso. Aí a mulher chega no ouvido do marido, na frente dos filhos: vamos lá dar um beijinho no papai, vamos lá, campeão. Falando baixinho no ouvido dele: vamos lá, campeão, hoje é seu dia, levanta, vamos orar juntos com os nossos filhos, vamos orar com o papai, dá um beijo no papai, papai é campeão, papai hoje vai conseguir uma coisa boa pra gente, papai vai ser vencedor hoje, vamos fazer isso em nome de Jesus. Aí os filhos vão, oram com ele, dão um beijo nele. Mesmo aquele cara que é preguiçoso, levanta depois dessa. Não é isso? Porque a mulher sábia edifica a casa. É tudo muito simples, a gente que complica demais, envergonha demais. Falta o primeiro degrau aqui, a humildade, de reconhecer que a gente tem que ser um abençoar o outro dentro da casa da gente. Nós temos que treinar isso toda hora, o tempo todo, chorar, falar, se alegrar. A mesa, gente, Deus criou a mesa. A mesa é uma bênção, é um lugar da gente se reunir. Ali na mesa a gente vai orar, agradecendo a Deus por aquele alimento. Ali na mesa nós vamos rir. Ali na mesa nós vamos chorar. Ali na mesa a gente vai confessar. Ali na mesa a gente vai ser restaurados. Então não perca esse benefício que é sentar à mesa entre família, conversar durante a mesa, olhar nos olhos. Porque a gente chega no trabalho, chega algum amigo da gente no trabalho, você olha nos olhos e vê que o seu amigo está diferente. E dentro de casa, às vezes, a gente não percebe isso. Por quê? Porque a gente não está sentando na mesa. Porque quando você senta na mesa, você está olhando olhos com os olhos. Quando você estiver conversando, olha para outra pessoa o tempo todo, que o olhar vai falar o que o outro está sentindo. Amém? Então nós subimos o degrau, o segundo degrau, nós choramos. Aí depois Jesus fala:
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus está falando para a gente, independente da circunstância, aceitar que Deus é nosso Pai, Ele está na direção da nossa vida e que Ele está cuidando de nós, mesmo quando parece que não está cuidando de nós. A despeito do que acontecer, Deus é Deus, eu sou eu e Ele é meu Pai, e Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe o que eu estou sentindo, Ele conhece o meu coração. A despeito do que acontecer, nós aceitamos a vontade de Deus. Isso é você ser manso. Aconteceu, Deus está no controle. É muito difícil a gente chegar nesse degrau, porque nós temos que passar pela humildade primeiro, nós temos que arrepender depois. Gente, uma boa forma para a gente chorar diante de Deus é em oração. Em oração com a sua família, você abrir todos os seus medos diante de Deus. Você está falando com Deus e com a sua família. Eu estou com medo de perder o emprego, a economia está esquisita, Deus, eu estou com medo, tira esse medo do meu coração, não deixa eu ficar com esse medo, porque eu dependo do Senhor. Aí perdeu o emprego, Deus, aconteceu, mas eu sei que o Senhor está na direção da minha vida, eu preciso do Senhor, Deus, eu preciso que o Senhor cuide do meu coração, eu preciso de trazer o alimento para minha casa, isso junto com a família eu venho, eu quero ser o sacerdote, me ajuda a ser o provedor. Deus amado, a mulher falando, Deus amado, me ajuda a eu estimular meu marido, me ajuda a ser uma mulher que edifica essa casa, me ajuda, Deus, me dá força, Deus, a despeito do que acontecer, eu vou depender do Senhor. Aí nós estamos subindo o degrau e a família orando juntos, sentindo com a alma aberta diante dos outros. A alma são as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos prazeres. A gente tem que abrir isso diante de Deus e da nossa família. Oh Deus, eu estou triste, Deus, o filho orando, que eu acho que minha namorada vai terminar comigo, eu já estou sentindo isso, Deus. Oh Deus, não queria que ela terminasse, eu gosto tanto dela, mas se essa é a sua vontade, Deus, eu sei que você vai me arrumar outra mulher melhor, mas Deus, eu não queria perder essa namorada, eu amo muito essa namorada, na frente do pai e da mãe. Aí o pai e a mãe se concordam com o filho, amém. Aí o pai vai olhar, Deus, realmente, é uma menina muito boa, mas eu sei que o Senhor tem coisa melhor para o meu filho, porque meu filho é uma bênção. Então, é isso que a oração fala, abrir a nossa alma, ter essa liberdade com a nossa família, com o outro, o tempo todo. Entrar dentro de casa, você tem que sentir assim, no céu, ali é o seu lugar. Então, mulheres, quando vamos chegar dentro de casa e tirar o sapato, não briga porque ele tirou o sapato. Porque quando o sapato, parece que quando a gente calça o sapato, a gente está indo para a guerra, está saindo ali para a luta, para o trabalho, para a batalha. Aí na hora que a gente chega em casa, o que a gente sente? Eu estou onde? No meu território. Agora eu posso descansar e tiro o sapato. E coloco o sapato de lado. Esse sapato aqui já começa com a confusão. Não preocupa, às vezes pega o sapato, coloca o sapato do lado, porque aquilo ali é o instrumento do guerreiro. E o marido, se a mulher sua fica muito nervosa com esse negócio de sapato, você vai, tira o sapato, já deixa lá no canto para ficar tudo bem, e fica tudo beleza, sem ninguém ficar arrumando confusão. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fartos de quê, gente? De justiça. Então, gente, dentro da casa da gente, nós temos que ser justos o tempo todo, nós pais, filhos. Às vezes seu pai falou um não para você, filho. Às vezes seu pai falou que não pode. E você, às vezes, fala, mas isso é justiça. Não é isso. O pai, ele sabe muito mais, os pais entendem muito mais do que os filhos, muitas coisas. Quando o pai fala para não ir, ó, não vai porque esse lugar é assim, assim, assado, escutam, filhos. Porque os pais já passaram por muitas coisas. A questão, os pais têm que ser justos com os filhos. Nós temos que ser justos na condução da nossa casa. O que é justo? É só você imaginar um carro andando. Aí o parafuso da roda está bambo. Ele não está justo. Então o que acontece com aquele carro que o parafuso da roda não está justo? Está bambo. O que vai acontecer? Pode a roda sair e ter um acidente. Então justo é estar apertado, firme, estar íntegro, estar funcionando da melhor forma. Esse é o papel nosso, da nossa casa, em todo o tempo a gente ser justo em todas as coisas, dentro da nossa casa, no trabalho. Os nossos filhos veem que nós somos pessoas justas,
A nossa esposa vê que o marido é justo, o marido vê que a esposa é uma esposa justa. Então, porque fala, quando a gente é cheio de fome e sede de justiça, nós seremos fartos de justiça. Aí a nossa casa a nossa vida vai ser farta de justiça, porque o nosso juiz é o Senhor, Ele que vai nos julgar. E tem hora que pode parecer que está sendo injusto, mas Ele sabe do amanhã, Ele sabe do presente, e Ele é justo, porque o nosso Pai é justo. Amém? Amém. Então estamos subindo. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração. Um exemplo muito interessante que eu vi sobre limpo de coração é a Edmeia Williams, que pregar na nossa igreja, e ela é da favela Santa Marta. Ela fez um trabalho social muito legal lá, e ela contando essa questão de limpeza de coração, ela deu o seguinte exemplo, eu nunca esqueci. O menino, o pai tinha mais ou menos 11 filhos, e aí o pai chegou em casa, ele era um alcoólatra, chegou em casa de manhã, bêbado, flamenguista doente, o pai, e a seleção brasileira estava treinando lá no Rio de Janeiro, e o Romário jogava na seleção. E aí o pai chegou, vão todo mundo, veste a camisa da seleção, que Romário é meu amigo, Romário está me esperando lá no treino. E o cara completamente bêbado, vamos lá, Romário está me esperando. Aí sai um filho para lá, o outro filho para cá, e todo mundo vai vendo que o pai está chapadão. Aí chega um filho pequenininho com a camisa da seleção, pega na mão do pai, e o pai já está esquecendo que ele tinha falado, vamos papai, o Romário está esperando a gente. Coração limpo. Quando a gente começa a ficar assim, será que esse negócio de Adão e Eva, será que a arca de Noé, será que Jesus parou a tempestade, será que Jesus... Falta o que? Aquela confiança. Jesus fala para a gente ter esse coração limpo, coração que crê, simplesmente crê a despeito das coisas. É só se lembrar da história de Pedro quando estava andando sobre as águas, aquela tempestade, Jesus andando, e ele chama Pedro e Pedro começa a andar. Na hora que Pedro olhou para a circunstância, Pedro afundou. O coração dele falou, eu não posso andar sobre as águas, isso não é natural, é sobrenatural. Afundou, porque tirou os olhos daquele que é o dono do sobrenatural, né? Deus te abençoe. O que eu estou falando? Que Deus faça o sobrenatural sobre a sua vida, porque o natural a gente pode fazer muitas coisas, né? O sobrenatural é só Deus. Então esse coração que acredita, que confia, que está disposto a servir, independente de qualquer coisa. E dentro da casa da gente, a gente tem que ter esse coração limpo, não duvidar do outro, está acreditando o tempo todo, está confiando, está transparente o tempo todo.